seguir com a nossa live, você contando para a gente sobre Tá. a Isso, constelação a hora familiar. que você... Né? Eu vi aqui Isso. no vídeo. Pode ser uma pequena interferência. A hora que estabilizar, você pede para entrar de novo, né? Para explicar para esse pessoal o que, que é esse festival, né? O idealismo, o conceito sobre isso. E aí você me chama de novo. Do Emanar aqui, porque a gente vai transmitir essa sequência aí para a gente compartilhada, ok? Então, beleza. Pode deixar. Vou tocando a live aqui, daqui a pouco eu te chamo de novo. Senta de novo, tá bom? Então, pessoal, tá dando um pouquinho de interferência, né? Humberto é um dos responsáveis também pela organização do Emanar. E a previsão são 3 dias de festival holístico na Serra do Cipó, sexta, sábado e domingo. E toda o contingente, né, das pousadas, dos hotéis da Serra do Cipó vão estar disponíveis para receber pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro. E em função da quarentena, nós adiamos um pouco a data, esse festival iria ocorrer em junho, né? E possivelmente, assim que essa questão normalizada, a quarentena, nós vamos voltar. Estamos aqui, né, buscando o nosso ser essencial, que essa equipe se uniu, né? Eu fui convidado posteriormente, eles são os idealizadores, para organizarmos esse festival incrível, Emanar, que vai ocorrer então na Serra do Cipó, e assim que a gente tiver uma definição de data, nós passaremos para vocês. Eu estarei lá, né, com a Era da Luz, né, que é o nosso instituto, para vivenciarmos uma constelação familiar em grupo, em coletivo. A constelação familiar, quando ela é feita dessa forma, ela tem uma egrégora muito forte e grandes transformações ocorrem, porque a gente entra na questão da fenomenologia, onde todos nós passamos a vivenciar o inconsciente coletivo daquele grupo de pessoas que estão ali. E nós já fizemos uma vez uma constelação assim também coletiva, né, na vivência das 7 mulheres, onde quase 200 pessoas fizeram uma constelação em conjunto e o resultado foi realmente incrível. E a temática, né, da live de hoje era para que a gente pudesse falar sobre a visão sistêmica deste momento, né, que a qual nós estamos vivenciando de quarentena, né? E Sofia Hellig, que é a esposa de Bert Hellig, que é o responsável por publicizar a constelação familiar, ela fez uma constelação do coronavírus, tá? Isso lá na Alemanha, e ela trouxe para nós um resultado muito interessante, de que, na verdade, o coronavírus é um resultado de toda a massa crítica, de todas as memórias celulares dos nossos ancestrais, que ainda estão vibrando na culpa, que ainda estão vibrando em energias negativas, de autodestruição, de destruição, né, do ecossistema, da natureza, né, de todos esses valores que a gente busca resgatar agora, né, com essas práticas de terapias holísticas, com essa busca, né, dessa transformação, né, que é a qual nós chamamos, né, de buscar uma nova era com base, né, na 5ª dimensão. Então, nós temos já essa nossa presença garantida no Emanar, tá? E para esse momento de hoje, talvez o que a gente pode trazer, né, para vocês, que vai fazer sentido, né, de toda né, da visão, né, principalmente do direito sistêmico, da visão sistêmica, é de que nós temos, primeiramente, que nos livrarmos do conceito de culpa e principalmente do conceito de karma. Vejam bem, gente, quando a gente adentra no universo de constelação familiar, o que a gente pode dizer é o seguinte, que, na verdade, nós somos vítimas de vítimas, que os nossos ancestrais teceram caminhos para nos auxiliar, para que a gente possa ter muito mais facilidade. Então, todos os momentos que eles vivenciaram de guerra, né, de vírus, né, da peste bubônica, da gripe espanhola, de todas as mortes, né, que a gente pode chamar até de mortes coletivas, né, de acidentes, de questões até mesmo ambientais, né, tudo isso foi em função de uma anticonsciência que nós trazíamos,
né, de limitação. E que é necessário, nesse momento, para deixar mais leve para nós, deixar muito mais expansivo, de muito mais conhecimento, que a gente, em primeiro lugar, que a gente limpe essas nossas memórias, né, para que a gente traga um aprendizado em relação a isso, que a gente faça disso um marco histórico, porque nenhum de nós, né, no ano de 2020, nenhum de nós com, né, sei lá, uma geração aí, né, de até mesmo os nossos avós, quem tiver um avô aí velhinho com 100 anos, né, que esteja nesse tempo e espaço, nessa linha de tempo, vivenciamos algo parecido. 20, 30 dias, eu já estou há quase 15 dias sem sair de casa, vivendo num completo momento, né, de reconexão, de buscar dentro de nós a nossa verdade e aquilo que nós temos de contribuição, né, para nós mesmos, para o nosso corpo, para as pessoas que convivem conosco e para toda a humanidade. E tudo que nos acontece, em todos os matizes da nossa vida, tem coisas que são, aí por pior que pareçam, sempre tem um aprendizado para nós, sempre tem algo né, trazendo para nós de sabedoria. E é nesse momento que nós vamos trabalhar, né, com a nossa inteligência emocional e com todas as ferramentas, todos os recursos que nós temos para transformar esse momento em algo muito mais grandioso, lembrando que não existe culpa, minha gente, que não existe karma, que na verdade é uma frase que a gente utiliza muito nas vivências sistêmicas, que se eu errei, eu fiz o que fiz, porque era o que eu sabia fazer. Eu não tinha a consciência que eu tenho agora, de que é preciso todos nós nos unirmos numa grande humanidade, um grande coletivo, para experienciarmos novos momentos de vida, né? Numa nova abordagem, né? De sermos muito mais sustentáveis nos nossos pensamentos, nos nossos hábitos, no nosso consumo e, principalmente, reorganizando e trazendo conceito de indústria, né, todo conceito de poluição, poluição sonora, poluição do ar, poluição, né, dos nossos rios, das nossas águas. Então, se nós tivermos agora essa dimensão de como os nossos pensamentos, de como nós, enquanto seres infinitos que nós somos, podemos ser de contribuição para toda a humanidade, nós teremos um resultado muito mais digamos, muito mais favorável para nós, para as nossas emoções, para a nossa família, para as pessoas que convivem conosco nesse momento, né? A minha filha está passando a quarentena no sítio do namorado, da família dele, eu estou sozinha com meu marido em casa, estou podendo vivenciar uma intimidade, uma presença, né? Um companheirismo que, muitas vezes, na correria do dia a dia, nós não teríamos essa oportunidade. Então, a vivência sistêmica, né, nessa visão global, nesse momento, o que ela pode trazer para nós é o seguinte: como nós podemos transformar momentos de desafio em algo de muito mais consciência, né? Em primeiro lugar, o que a gente precisa fazer é sair desse apelo da mídia, que estamos vivenciando uma terceira guerra biológica, de que vai existir uma curva de economia, de que não há perdas em todos os matizes da sociedade, nos empoderarmos verdadeiramente de quem nós somos para que a gente possa se reinventar. E aí a visão, né, da constelação, a visão sistêmica, principalmente do contágio e das doenças, é o seguinte, que na verdade, e nós passamos por isso, eu e Clévia passamos por isso, nós tivemos em Tiradentes, né, onde fizemos um módulo de uma turma de constelação familiar, e uma pessoa, na verdade, na cidade de Bichim, que é 3 quilômetros de Tiradentes, né, um vilarejo onde tem uma pousada, a gente faz lá os nossos cursos, e uma pessoa da farmácia próxima ao lugarejo foi constatado como coronavírus. E aí os meus alunos todos, né, nós trocamos e-mails, trocamos mensagens pelo nosso grupo, e eu percebi que todos nós estávamos bastante calmos em relação a isso, porque estávamos ali debatendo justamente sobre, eles estão quase formando, né, eles estão formando
o 10º modo de constelação familiar, de que não existe nada que a gente vivencie que ela não seja sistêmica. E que, na verdade, nós já tivemos contato com vírus, com bactérias. Nós estamos em contato com isso a todo momento. E que o fato de se adoecer ou não passa muito mais por uma questão do seu pensamento, da desordem do seu pensamento e do que você traz nas suas memórias celulares. Porque para a visão sistêmica, nós só adoecemos, né? E aí mudando um pouquinho aquela concepção de Darwin, né? Que explica a vida através da biologia, né? Nós adoecemos quando nós estamos vulneráveis a essa memória do nosso coletivo familiar que a gente traz em cada uma de nossas células. E que para você evitar um adoecimento, é preciso que você fortaleça o seu estado emocional, em primeiro lugar, e o seu estado imunológico. Por quê? Quando a gente vai ao médico, o médico te fala, né? Se câncer, as mulheres, se existe câncer de mama na sua família. E aí você começa a trazer, né, toda uma cadeia, né, sistêmica. A minha avó teve câncer, minha bisavó teve, a minha tia teve. E isso não é prenúncio de que você também vai adoecer. Porque isso é uma predisposição orgânica. O seu adoecimento ou não vai estar muito mais ligado ao seu estado emocional, tá? Por quê? Porque na visão sistêmica, o adoecer significa trazer alguém do seu sistema familiar que não foi visto, que foi excluído, que foi esquecido, para que ele possa ser trazido à tona, possa ser reconhecido e para que a gente possa acolhê-lo nessa alma que a gente chama de família. E nós fizemos aqui numa das nossas aulas, né, que a gente está dando aula pelo Zoom, e descobrimos coisas incríveis, descobrimos que o Zoom é uma ferramenta fantástica, a internet é uma ferramenta fantástica, que aproxima as pessoas e que a gente pode continuar o nosso trabalho, né? Nós fizemos um esboço de uma constelação com coronavírus, né? E a percepção que a gente teve é o seguinte, que tudo que nos acontece, por pior que seja a situação, a gente não pode pegar esse momento, colocar debaixo do tapete e fingir que isso não está acontecendo. Não é isso que a gente veio trazer aqui. Nós vamos trazer que é necessário agora olhar para isso com um olhar de muito mais consciência e perguntar o que é isso, o que isso significa, o que eu preciso aprender com isso. E a última pergunta é, isso é meu? Essa pandemia, essa histeria coletiva pertence a mim? Como é que está a organização dos meus pensamentos? O que eu estou esboçando, o que eu estou encaminhando para o universo, para quem está convivendo comigo, em termos de organização emocional. Porque aí eu consigo me proteger, tá? De todo tipo de vulnerabilidade a qualquer tipo de doença. Não só, né, o coronavírus, mas qualquer tipo de contaminação. E lembrar que na visão sistêmica, o adoecer significa quem de sua família precisa ser visto na sua ancestralidade que não foi visto. Porque na visão sistêmica, a alma familiar não suporta nenhum tipo de exclusão. Então, por que não, minha gente, a gente utilizar desse momento para que a gente possa fazer essas reflexões, esse autoconhecimento e buscar dentro da nossa história familiar o que os nossos antepassados fizeram, vivenciaram, quais caminhos eles tiveram que tecer para que a gente pudesse chegar até aqui, nesse momento onde a Terra parou por 15 dias, onde nós estamos fazendo todo um ressignificado da nossa existência. E eu tenho certeza que cada um de nós está com tempo disponível para pensar um pouco em si mesmo, para pensar um pouco em seus valores, na sua vida, de como você anda vivenciando o seu tempo, experienciando esse tempo e espaço, nessa dimensão, de como está a sua vida. E como foi a vida dos seus ancestrais, para que você pudesse chegar até aqui. Porque se não fossem eles tecendo caminhos para nós de guerra, né, de vírus, de pandemias, de oscilações socioeconômicas, não teriam dado lugar para nós. Então é preciso que a gente tome
essa experiência que os nossos ancestrais vivenciaram, para que a gente possa nos empoderar de algo muito mais saudável para nós, né? Então, é um momento que a gente tem que tomar cuidado com as notícias que nós estamos permitindo que as nossas células escutem, né? Com o tipo de leitura que eu vou fazer, seja de grupos de WhatsApp, seja de qualquer outro tipo de canal de comunicação, para que eu possa aproveitar esse momento, né, e possa me fortalecer e honrando todos os ancestrais, né, que estiveram aqui antes de mim, e para que, a partir desse momento, daqui para frente, a gente possa ter muito mais consciência e muito mais expansão. Quando a gente fala de doença ou saúde na visão sistêmica, a gente tem que analisar sobre diversos tipos de matizes e diversos tipos de ordem. Então, a primeira pergunta é: como está a ordem do seu sistema familiar? Como está a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, tá? Quando a gente fala de a primeira ordem da constelação familiar, a gente fala a ordem de pertencer. Todos nós temos direito de pertencer à nossa família, a um sistema familiar. Ainda que seu pai e sua mãe não estejam aqui, que eu já tenho feito a passagem, né? Como é o seu relacionamento com eles? E aproveita o tempo que você tem disponível agora para se apaziguar o seu coração perante a eles, para agradecer pela vida que eles tiveram, para agradecer, ainda que seja pouco, ainda que seja muito, que eles fizeram por você, né? O simples fato de você existir já é um grande milagre, já é uma grande oportunidade para você tomar, e o termo tomar, né, da visão sistêmica, é receber a vida que eles tiveram com todas as imperfeições que eles têm. Que por si só, fazendo isso, nós já estamos fortalecendo as nossas células, o nosso sistema imune, tá? E toda a nossa saúde, porque a nossa saúde, conforme nós estamos dizendo, para a visão sistêmica, ela passa pela nossa visão emocional. Veja bem, né? Em termos energéticos, nós temos no mínimo 7 corpos, tá? E quando a gente adoece, é porque o nosso perispírito, porque todas as 7 camadas dos nossos corpos energéticos já estão adoecidos. E o nosso corpo físico passa a ser apenas um mata-borrão, onde ele vai plasmar, ele vai matrizar uma desorganização emocional e uma desorganização sistêmica, por muitas vezes nós não aceitarmos a vida como ela é, não aceitarmos a família que nós temos, não aceitar os pais que nós temos, né? E aí vai toda uma gama, né, de responsáveis por que nos acontece. Então é um momento que nos convida a sairmos da posição de vítima e assumirmos definitivamente, né, a posição de responsáveis por tudo o que nos acontece. E não tem nada, gente, nada mais libertador do que a gente tomar, a receber a vida dos nossos pais e aceitar todas as imperfeições que até então nós consideramos como culpado pelas nossas finanças, pelos nossos relacionamentos afetivos, pelo relacionamento que nós temos com nossos filhos, com o nosso marido, e assumir a de responsabilidade. Você, sua vida, você como responsável por tudo que te acontece. Por quê? Porque para a vítima não tem solução. Para a vítima sempre vai ter um culpado. O governo, agora o coronavírus, o meu chefe, né, o trânsito, o meu carro, sempre vai existir um culpado. E quando você as rédeas da sua vida e se coloca no centro como responsável, né, por uma frequência eletromagnética que você emana e que você entra numa faixa vibracional atraindo tudo que te acontece em sua vida. Ei, Fernandinha, tudo bem, amore? Bem-vinda! Tudo que te acontece, você definitivamente se empodera. E aí você cria um campo magnético de proteção.
E pode ocorrer igual aconteceu conosco. Ainda que você tenha contato, tá? Numa cidade pequena, de menos de 1.000 habitantes, como é onde nós demos aula. Que você não terá nenhum tipo de contágio, porque você vai estar completamente respaldado e protegido, tá? Porque o adoecer, ele passa por questões muito mais intrínsecas do que a gente pode imaginar. Então, o convite que a gente faz nesse momento é que a gente possa aproveitar para que a gente possa nos tornar muito mais expansivos do conhecimento, das potencialidades que nós temos e de tudo que nós trazemos, todas as ferramentas que nós já temos, né, de tudo que os nossos ancestrais tiveram que vivenciar, tiveram que vencer, tiveram que superar, para que a gente pudesse estar aqui hoje, nesse tempo e espaço e nessa consciência. Segunda questão que a gente tem que trazer sobre o adoecimento. O adoecimento muitas vezes traz por si só um ganho secundário. Então, se você é aquela pessoa que sempre está doente, sempre está gripado, sempre tem uma virose, ou, sei lá, come alguma coisa que te faz mal, que você sempre tem um histórico de adoecer, é porque algo na sua vida não está bem. E o seu corpo está dizendo para você que existe um ganho secundário em ficar doente. Seja para não precisar trabalhar, seja para chamar a atenção de alguém, seja em função de uma carência sua, que você não está conseguindo expor, né? Seja algo, né, que não foi dito, seja uma mágoa ou até mesmo uma raiva. Então, a gente matriza nos nossos corpos, né, em todos os nossos sistemas, nosso sistema digestivo, nosso sistema reprodutor, nosso sistema circulatório, toda essa gama de emoções e que ele transforma isso como uma desordem homeostásica. O nosso corpo, por si só também, ele traz um equilíbrio, uma homeostase. Toda desordem que nos acontece, nosso corpo se organiza para que ele apresente, então, uma solução para aquilo. E se a gente chega num estágio crônico de adoecer, é porque por trás disso tem muita emoção sendo represada. Tem muita coisa que precisa ser dita e que não foi dita. Então, primeiro analise o seu sistema familiar. Como é que está a sua relação com seu pai, com a sua mãe? É o princípio de todas as coisas, tá? Eu costumo dizer na constelação familiar que ajoelhar para pai e mãe e reconhecer o valor que eles têm na nossa vida, né? Ainda que eles não tenham sido perfeitos. E olha, minha gente, né? Eu durante 10 anos fui diretora de um abrigo, até hoje faço parte, né, como colaboradora de um abrigo de criança em situação de risco social. E eu vivenciei na pele o que é emaranhado familiar, o que é problema familiar. Vi pai jogar menino pela janela, vi mãe abandonar filho, né? Vi pai estuprar filha, tá? Então, problema familiar, né? Todos nós vivenciamos em função desse inconsciente coletivo, cada um no seu nível, cada um, né, no seu grau, né, de dimensão, tá? De questão, a gente chama de questão da constelação familiar. Então, dizer, né, que família, né, que a minha família não tem problema, toda família é questão que precisa ser olhada e que principalmente precisa ser reverenciada. E o que é reverenciar? Algo que está de errado na sua filha. É acolher em seu coração de que isso é um aprendizado, que em todas as circunstâncias, todas as situações e todos os fatos que acontecem conosco, sempre tem algo para nos ensinar. E que nós temos algo para aprender. Então, sair da posição de vítima, se colocar no seu campo de ação como responsável, até mesmo pelos acordos de alma que você tem com a sua família, é algo extremamente libertador. E eu te convido a experienciar esse momento, né, trazendo para você esse empoderamento, tá? Primeiro, aceitar os seus pais. Segundo, perguntar qual o ganho secundário que eu estou tendo em adoecer. Eu quero chamar a atenção de quem? Que eu não estou conseguindo dizer isso em palavras,
né, de uma maneira transparente, de uma maneira clara, tá? O que meu corpo está dizendo quando eu adoeço, tá? Em terceiro lugar, né, principalmente que a gente apresenta um estado de adoecimento. Buscar dentro do seu sistema familiar qual a desordem que precisa ser trazido à tona, né? E aí eu convido vocês também a perguntar para um tio, para uma tia, né? Uma avó, se você tem avós, né? Qual é a história dos seus ancestrais? Quem foram as pessoas que te antecederam, que teceram caminhos para você estar até aqui? O que eles vivenciaram? Que tipo de reclusão, né, eles vivenciaram, igual nós estamos, né? Que tipo de fatos históricos marcantes eles tiveram que presenciar? Eles tiveram que se reinventar, se ressignificar, né, para que você ganhasse a sua vida. Procurar saber se houve algum tipo de exclusão, algum tipo de vivência, seja ela em função de não aceitação, seja ela em função de algum, sei lá, uma pessoa que se entregou aos vícios, né? Ou então alguma pessoa que vivenciou escassez, que vivenciou na minha família. Nós tivemos um problema relacionado a confisco de terras do meu avô. Era a época de Getúlio Vargas, né? E meu avô tinha terras na região de Ponte Nova e ele passou por extremo momento de escassez, extrema dificuldade, porque havia um financiamento, né? Para que ele pudesse trabalhar no setor agrícola e, né, eu também não sabia, não sei se ao certo ele tinha também, se era só agricultura ou tipo de subsistência da fazenda. Eu sei que ele teve suas terras confiscadas, que ele não conseguiu honrar um financiamento dado pelo governo. E isso trouxe uma memória celular em nossas famílias, que eu, na condição de consteladora, consegui levantar esse fato, tá? Para que a gente pudesse honrar esse meu avô, honrar essa história. Sem que para isso a gente esconda, olha, isso não existiu. Não é assim que funciona. Na constelação familiar, a gente traz esse problema e a gente acolhe, a gente aceita, para que a gente possa libertar os nossos ancestrais e também os nossos descendentes desse inconsciente coletivo, tá? E aí pude perceber que muitos e muitos dos tios, dos primos, né, ou então até mesmo da minha própria família, vivenciavam inconscientemente situações de escassez, de abrir um negócio, fechava o negócio, faliam, tentavam de novo, e pessoas altamente capazes intelectualmente. Por quê? Porque havia naquela família uma memória que precisava ser vista, precisava ser reverenciada no sentido de, vô, eu vejo você. Eu vejo o esforço que você teve de cultivar uma terra, né? De cuidar de uma terra, de uma família com 12 filhos, né? Todo o seu labor, todo o seu esforço. E eu te liberto desse peso, né? De guardar essa memória de escassez, de falência. Porque, na verdade, não existe culpado. A constelação familiar, que não é uma caça às bruxas. Nós não queremos saber o culpado. Nós queremos só levantar todo dessa dor, desse sofrimento, para que os próximos, né, as próximas gerações vindouras, elas possam olhar para aquilo como e honrar aqueles nossos ancestrais com o seu sucesso, com a sua plenitude, com a sua leveza de viver, né, com uma vida muito mais significativa. Né? A gente também tem uma frase de Bert Hellinger que eu gosto sempre de dizer, que fala o seguinte: o que é calado numa geração é matrizado na segunda ou na terceira. Então, a terceira dica que a gente dá é justamente essa. Procure saber no seu sistema familiar quais as histórias dos seus ancestrais. O que eles tiveram que passar, o que eles vivenciaram. Tá? Para perceber que muitas vezes o adoecimento seu, ou do seu irmão, ou do seu pai, da sua mãe, não é para trazer à baila o que foi calado numa outra geração, tá? Numa geração de seus ancestrais, ok? Então, aqui nós demos 3 dicas, né? Sobre a visão sistêmica desse momento, né? Eu falava outrora, né, sobre a visão de Sophia Hellig, que é a esposa de Bert Hellig, que ela continua
né, trazendo a nova concepção das constelações sistêmicas. E o que ela trouxe para nós é o seguinte, que esse momento de quarentena é um momento onde todos nós estamos sendo convidados a nos libertarmos desse inconsciente coletivo de limitação. E ontem, na live que eu fazia com a Cris Porto, né, alguém falou assim, o Chico Xavier trouxe a concepção de karma, isso é karma. Pessoal, espírita durante quase 25 anos, sou grato por todo o conhecimento que eu tive, tá? Durante esse momento, sobre os justos pagarem pelos pecadores. Então, exatamente isso, tá? É Noel, né? Noel, exatamente sobre isso. Então, eu vou falar sobre karma, depois eu vou trazer essa concepção, tá? Então, quando me fala assim, nós estamos aqui vivenciando karma, tá? Nós estamos aqui pagando pelo karma. E quando eu era espírita, eu também acreditava nisso, tá? Que existia karma e que se eu fui uma francesa na Revolução Francesa e eu matei alguém e eu tirei a vida de alguém, então eu vou ter que também perder a vida para que eu possa ficar igualitária com o meu karma. E hoje, a minha concepção de espiritualista que eu sou, eu não tenho mais religião, eu me libertei, né, de qualquer tipo de dogma. Eu digo para vocês o seguinte, minha gente, não existe karma. Existe apenas vivências, seres infinitos, de uma capacidade infindável de até mesmo curar as nossas células. No nosso inconsciente, nosso registro acástico, nós temos informações de seres multidimensionais que somos. Em alguma dimensão que nós vivenciamos, nós temos até mesmo a cura para todas as doenças. Como se tivesse matrizado no nosso registro acástico, tá? Toda a... fugiu a palavra agora, não é? Patente de todas as curas. E aí, quando fala assim, Noel, que o justo pagando pelos pecadores, dentro de uma concepção do sistema familiar, isso só ocorre enquanto a gente estiver num estado de inconsciência, de anticonsciência. Mas, quando a gente percebe que, na verdade, os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós, os nossos pais, agiram como agiram, porque eles não sabiam como fazer de uma forma diferente, isso é libertador para nós e também para eles. Então, não existe karma. Inclusive, é uma frase que a gente utiliza muito nas constelações familiares. Eu fiz o que fiz porque eu não sabia fazer diferente. E Bert Helling fala, e também o Novo Ho'oponopono fala, que não é preciso nem mesmo pedir perdão. Porque se eu fiz o que fiz e não sabia fazer, o pedido de perdão é como se estivesse colocando uma pessoa mais consciente e o outro como pecador. E não. Se existe o ativo e o passivo, porque estavam todos nós numa mesma faixa vibracional. E na minha concepção como consteladora familiar, como facilitadora de expansão de consciência, eu penso assim, se eu atrair você para vivenciar esse litígio, entre aspas, comigo, tá, gente? Para quem não sabe, além de terapeuta, advoguei muitos anos, minha bisavó também foi senhora. Uma outra aqui não é trazer os culpados, tá? Respondeu, Noel, seu questionamento? Deixa eu ver aqui se alguém mais colocou alguma situação. Então, a constelação familiar, gente, é algo extremamente libertador, porque a gente consegue enxergar nos emaranhados da nossa família o princípio para a gente começar a tecer um caminho muito mais leve, muito mais pleno, com muito mais, não digo nem sabedoria, com muito mais completude, aproveitando tudo que eles experienciaram, tudo que eles vivenciaram, para que eu possa me libertar e libertar toda a minha descendência. Bert Helling fala assim, basta um buscador que olhe para essa família com um olhar
de gratidão por tudo que eles fizeram por nós. Então, voltando, né? Então, nós temos 3 dicas, né? O porquê adoecer, para você manter o seu sistema imunológico forte nesse momento e para que você não seja uma vítima do que a mídia está trazendo, dessa pandemia, que, na verdade, né? Se você se empoderar, você só vai trazer benefícios nesse momento, né? De reclusão, de calmaria, né? Vejam, outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo dizendo assim, você já reparou que a gente não está escutando mais o canto dos pássaros? Falei assim, gente, é verdade. Como consteladora familiar, eu me sinto extremamente... né, que contribuição que eu posso trazer para vocês? Qual que é a minha visão sobre isso, tá? Dá uma pesquisada como era a vida dos seus avós, tá? Dá uma pesquisada como foi, porque veja bem, o seu pai também, né? Não sei se é verídico, está trazendo uma memória dos ancestrais dele. Está trazendo uma memória de tudo que ocorreu para trás dele, tá? E aí, se a gente não... muitas vezes, quando a gente começa... não tem essa consciência, a gente começa a repetir, dar bis nessas histórias de dor e de sofrimento. O que a constelação familiar propõe? Ela não propõe uma solução de tudo, tá? Porque a nossa constelação familiar, ela dura 3 horas. Eu não consigo, em 3 horas, sanear todo um sistema familiar de 33 gerações para trás. Mas a gente consegue chegar até a questão qual geração que iniciou esse problema, tá? De traição ou de ter relacionamentos extraconjugais, tá? E consegue fazer com que você, constelado, ou quem quiser constelar, interprete de uma maneira muito mais amorosa isso. Lembrando que somos todos vítimas, entre aspas, de vítimas. E quando a gente passa desse preceito, dessa máxima, dessa interpretação, fica muito mais leve olhar para esse pai e falar assim, pai, eu te vejo. Eu vejo a sua dor. Né? Porque veja bem, imaginou a concepção de um pai, né, de uma pessoa, de um homem que não consegue se estabelecer no relacionamento afetivo, que precisa estar sempre buscando algo, porque ele não se vê completo, ele não se vê preenchido, ele não consegue tomar os 50%, tomar é receber, tá, gente? Do feminino, para acalentar a sua alma. E tem que estar sempre buscando mais e mais e mais relacionamentos. Né? Você já imaginou a inquietude, o desassossego dessa alma, tá? Então, nessa situação específica, o conselho que eu posso te dar é o seguinte: pesquise um pouco. Qual era a dor desse pai, desse homem, que precisou trazer uma desordem dentro de todo um sistema familiar, causando tanta dor e tanto sofrimento em seus descendentes? E se hoje há um julgamento desse pai por esse fato, a alma da sua família vai estar fragmentada. Enquanto um não chegar e dizer assim, vamos parar de julgar esse homem, porque a constelação familiar, gente, ela nos convida a sair do julgamento. Ela nos convida a sair da posição de sermos o juiz, né, que vai separar o joio do trigo. Não é assim que funciona. A constelação familiar, ela convida a olhar para todos aqueles que foram infratores, para todos aqueles que assassinaram, que abandonaram as mulheres, que agrediram as mulheres, todos aqueles algozes, vamos chamar de algozes, né? Dentro de uma concepção, tá? Só para trazer aqui uma conceituação. E para que a gente olhe para a dor dessa pessoa. Veja bem, com 19 anos de idade, eu era diretora de um abrigo de crianças em situação de risco social. Eu só dei conta de tecer esse caminho e ser saudável para mim quando eu saí do julgamento. Quando eu olhei para esse homem que estuprou a filha e falei assim, por quê? E comecei a estudar a natureza humana. O que esse homem viveu em sua alma, em seus registros acásticos, que o levou a tamanha revolta ao passo de agredir a própria filha. E aí eu consegui sentir a dor desse homem. E eu pesquisei, até enquanto jurista, enquanto advogada,
que todos os crimes sexuais, todos os crimes contra as mulheres, eram homens que também tinham sido abusados sexualmente falando. Então, é necessário que a gente saia da situação de julgadores e que a gente entre numa esfera de acolhedores, acolher todas essas pessoas que nós até então considerávamos os culpados, tá? Para que a gente possa ser uma contribuição muito mais expansiva para o nosso sistema familiar. Te ajudei, Noel? Então, assim, o que eu vou te sugerir, né, depois se você quiser me chamar no privado, vamos pesquisar um pouco sobre a sua família, vamos pesquisar sobre aonde iniciou esse emaranhado, qual alma, né? A gente chama de alma familiar, não na concepção religiosa, tá, gente? A alma familiar é todos os fractais de todos os seus ancestrais. Aonde iniciou essa ferida? Aonde iniciou essa dor? Para que a gente possa libertar esse homem, libertar esses filhos, libertar essa mulher, né, desse momento de onde houve um aprisionamento de todos vocês, tá? Eu não sei se é verídico, tá? Pode ter sido um exemplo, tá? Mas se for um exemplo, é assim que a gente funciona quando a gente faz visão, quando a gente vivencia, né, uma constelação familiar na prática. A gente não julga, a gente só acolhe e fala palavras que vão trazer sentido para nossa alma, tipo, mãe, pai, eu vejo vocês. Eu vejo todos os defeitos que vocês têm e vou ficar com o que é meu e vou deixar vocês com o que é de vocês e vou me libertar e também quero que vocês se libertem, para que eu seja feliz e vocês também possam ser felizes. Eu aceito a vida que vocês me deram, eu tomo a vida que vocês me deram, para que a partir de agora eu seja responsável por tudo que me acontece, tá? E isso, minha gente, é libertador. Eu não sei como é que tá meu tempo, mas eu acho que meu tempo está terminando, tá? Isso aqui foi uma participação que nós estamos fazendo para o festival Emanar Luz. Emanar luz no nosso sistema familiar. Emanar luz para toda a humanidade nesse momento de quarentena, para que a gente possa curar as nossas memórias e a memória de todo o nosso planeta. Sem julgamento, tá? Criando uma imunidade no nosso sistema celular, criando uma imunidade das nossas emoções e aproveitar essa calmaria, essa quietude, para que a gente possa empoderar de quem nós somos, das ferramentas que nós temos no nosso inconsciente coletivo e para que a gente aceite todos os fatos que viram a nos acontecer como corresponsáveis por tudo. Qual foi o pensamento que nós estávamos emanando para o universo nos últimos 2 anos? Foi um pensamento de equilíbrio? Foi um pensamento de saúde? Foi um pensamento de solidariedade? Ou foi um pensamento naquele ritmo atroz que nós estávamos, de sempre ganhar mais, não importa o outro, não importa o meu vizinho, não importa o que está acontecendo, né, com os meus familiares. Então, é um momento que nos convida para que a gente possa ser uma contribuição para nossa casa interna, né, do nosso microcosmo para todo esse macrocosmo. Ok? E quer voltar, Humberto, para vir falar um pouquinho aqui para a gente do Festival Emanar? A gente vai fazer essa live lá, né, no Emanar Festival, mas tivemos um problema lá de internet e fizemos aqui no nosso canal, né, no nosso perfil. E ainda não temos uma data fixa, tá, para o festival, mas se organize, né? Esse festival já ocorre em outros estados, né, Humberto? E vai ser a primeira vez que isso vai ocorrer aqui em Minas Gerais, de uma maneira inédita. E esse bate-papo, essa conversa sobre vivências sistêmicas e todos os tipos de terapias energéticas e holísticas estarão lá. Yoga, mantra, música. E aí eu vou deixar, né, que o Humberto possa falar mais sobre o festival com vocês. Fala, meu amigo. A palavra é sua. Ah, que pena. Tá mudo de novo? Mas não tem problema. Olha, vamos propor então uma outra live, tá? Onde nós vamos falar sobre o Festival Emanar,
sobre tudo que esse festival vai te proporcionar. Serão 3 dias de tremenda expansão, de reconexão no meio da natureza, vivenciando xamanismo, vivenciando, né, roda de viola, né, para que a gente possa estar cada vez mais conectado com o nosso eu interior, com as nossas potencialidades e todas as ferramentas que nós temos para fazer desse momento, o ano de 2020, o melhor ano de nossas vidas. Fazer desse desafio que nós estamos vivenciando algo que vai transformar a minha vida, a sua vida e a vida de todo o nosso planeta. Pessoal, eu sou Flávia Fonseca, eu sou consteladora familiar, juntamente com meu marido Kleber Brandão. Nós temos um instituto aqui em Belo Horizonte, onde a gente facilita a constelação familiar e também práticas de terapias, né, de expansão de consciência, como barra de Axis, facelift energético e várias outras práticas do Axis Consciousness. E nós estaremos lá no Emanar, né, tanto na organização, eu estou dando apoio na parte legal, também sou advogada, e também como terapeuta, porque eu consegui vivenciar o meu despertar, fiz a minha transição de carreira e hoje, pessoal, eu vivo a melhor época da minha vida, porque eu vivo a minha verdade. E eu pude olhar para o meu pai e para minha mãe e acolher tudo que eles puderam me proporcionar. E quando a gente honra os nossos pais, a nossa saúde se transforma, as nossas finanças se transformam e os nossos relacionamentos afetivos também. Então, o princípio de todas as coisas, pessoal, voltar para dentro de si nesse momento, para se fortalecer, para que você também venha fazer parte desse momento e emanar luz para todo o nosso planeta. Ok, meu querido? Acho que dei meu recado, né? Fizemos bem de improviso, saímos lá do perfil da Emanar, viemos para cá, tá? Mas aí eu proponho uma outra live para a gente continuar esse bate-papo, né? Na visão sistêmica também, né? E quem sabe nós vamos ter já uma data, né? Para a gente falar aqui para os nossos seguidores. Quer escrever? Ok. Eu acho que vai cair os minutos aqui, tá? Vou encerrar então, desejando a todos vocês um emanar de consciência, de reconexão com o seu eu interior, com todos os seus ancestrais, com todas as suas verdades, com a sua sombra, com a sua luz, acolhendo tudo que você tem em seu coração e desejando definitivamente que você possa também experienciar essa transformação. E não se deixe levar por tudo que a mídia está trazendo. Busque em você todos os recursos, tá? Que esse momento, que esse vírus nos trouxe de conectar com a sua verdade. Ei, Cris! Boa noite, Cris! Que bom que você está aqui conosco, tá? Gratidão e namastê, né? Vou encerrar então, tá, meu querido? Eu acho que você está sem áudio, né? Isso aí, pessoal.